Gente, hoje o nosso assunto vai ser apenas um só. O FMI projetou, numa notícia que foi divulgada hoje, que o Brasil ultrapassou Canadá e Rússia e se transformou, deve se consolidar em 2023 como a nona maior economia do mundo. 2 postos acima, portanto. Será que a situação é isso mesmo? Será que isso aí corresponde à plena e límpida realidade? Ou tem alguma coisa fedendo, não vou dizer no reino da Dinamarca, mas no reino das informações da FMI? Eu vou por esse lado, gente. Meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Bom, a primeira coisa que eu tenho para dizer é que a notícia é um pouquinho requentada. Acontece que o World Economic Outlook é um relatório que o Fundo Monetário Internacional faz 2 vezes por ano. Divulga a primeira versão em abril e uma revisão dela em outubro, já com projeções, em tese, um pouco mais consolidadas do crescimento econômico dos países do mundo. Em 2023, a previsão deles é que a economia russa cresça 2,25%, apesar da guerra, os canadenses 1,29% e o Brasil 3,08%, ou 3,1%, chamem como quiser, ou avaliem como quiser. Bom, em primeiro lugar, nós sabemos que o PIB brasileiro não vai crescer tanto. Eu ainda aposto, ou tenho praticamente certeza, que vai ser abaixo de 3%. Porém, isso não é o foco da nossa análise. Fizemos várias críticas a essa previsão, essa avaliação sobre o desempenho anual da economia brasileira. Vamos deixar isso eventualmente para repetir em outro momento, quando sair o PIB brasileiro do quarto trimestre, ou pelo menos o IBCBR, que deveria ter saído na sexta, que é a prévia do PIB do Banco Central de outubro, e talvez saia durante essa semana. Tudo bem, segundo o FMI, o Brasil vai crescer em torno de 0,5 ponto percentual mais do que a Rússia e em torno de 2 pontos percentuais acima do Canadá. E será que isso basta para que o Brasil ultrapasse essas duas nações? Olha, sim e não. Por que sim e não? Porque o dado é contábil e, efetivamente, o PIB brasileiro, em termos de bilhões ou trilhões de dólares, em 2023 vai superar Rússia e China. Isso é verdade. Mas como eu falei na introdução, será que essa informação não pode ser alvo de críticas, não tem que ser relativizada? É lógico que os propagandistas mais focados em elogios políticos estão comemorando esse dado. Até o jornal da internet, o BMC News, colocou: estar entre as 10 maiores economias do mundo certamente coloca o Brasil em uma posição estratégica no cenário global, além de proporcionar maiores oportunidades de investimentos externos. Também intensifica a presença do país em discussões de alcance internacional, sobretudo no que se refere à política e economia. Gente, é para tudo isso? De um ano para o outro, simplesmente o Brasil deixou de ser uma modesta 11ª economia para ser a nona maior do mundo. Mas que transformação! Qual foi o milagre que aconteceu para nós nos destacarmos de uma maneira tão rápida assim? Será que foi um governo muito eficiente que ajeitou a casa aqui? Ou será que o setor produtivo do Brasil resolveu ativar suas turbinas e passar na frente de todo mundo como numa corrida de Fórmula 1? Gente, vamos dar uma olhada na realidade. Nós temos a percepção aqui no Brasil, os dados objetivos mostram que o nosso país, em termos econômicos, está despontando para um novo milagre? É claro que não. Nós analisamos aqui no Fora de Curva vários indicadores, indicativos, mostrando que o setor produtivo nacional, ele pelo menos a partir do terceiro trimestre do ano, ou seja, a segunda metade de 2023, está fraquejando, está andando para trás, está entrando em recessão. Isso já se aplica à indústria de transformação, se aplica agora ao setor de serviços e o varejo está entrando logo para esse caminho, já fatura menos em termos reais do que no ano passado. Então, como é que a gente pode comemorar, como é que a gente pode considerar realidade esse dado divulgado pelo FMI, que sim, é verdadeiro? Eu vou explicar para vocês. É uma coisa muito simples. O PIB global, para ser comparado, é calculado em dólares correntes, ou seja, moeda norte-americana. O que aconteceu com a moeda brasileira, com a moeda russa e com a moeda canadense nesse ano de 2023 ou até nos 2 últimos anos? Olha só o cálculozinho que eu fiz para você. Bom, vamos lembrar que o Brasil passou por imensas crises políticas.
Desde a eleição de Jair Bolsonaro, quando ele assumiu o governo brasileiro lá em 2019, a percepção que se jogava do Brasil para fora é que o Brasil tinha virado uma insegurança para investidores. E com esse clima de instabilidade, essa incerteza, o que acontece com a moeda nacional? Ela se desvaloriza. Então nós tivemos um momento no qual a paridade entre real e dólar chegou a superar R$ 5,48, R$ 5,50. E a partir do momento que essa instabilidade política interna do nosso país passou a minguar, passou a se ver que não era todo aquele monstro que se imaginava, ou que no exterior imaginava a respeito do nosso país, essa relação entre real e dólar passou gradativamente a voltar a um patamar de maior normalidade. Com isso, o que aconteceu? Em 2022, a nossa moeda se valorizou 4,45% em relação ao dólar. Mais importante é 2023, 3,32%. Então, menos reais passam a valer mais dólares. Para dar um exemplo, em 2022, R$ 1 bilhão correspondia, em média, 193.592.000 dólares. Já em 2023, com uma valorização até esse momento de 3,32% da moeda brasileira, R$ 1 bilhão passou a não ser mais 193.592.000 dólares, mas 200 bilhões de dólares. Ou seja, dinheiro brasileiro se valorizou em relação ao dinheiro norte-americano, 3,32% na expectativa de 2023 e 4,45% já consolidado em 2022. Ou seja, em 2 anos a moeda nacional, frente ao dólar, se valorizou quase 8%. E no Canadá, o que aconteceu? Em 2022, a moeda canadense, o dólar canadense, desvalorizou-se em 3,7% frente ao dólar americano. Em 23, até esse momento, a última informação, essa desvalorização soma mais 3,6%. Ou seja, enquanto a moeda brasileira valorizou quase 8%, a canadense desvalorizou quase 7%. 15 pontos percentuais de diferença. E esses 15 pontos percentuais de diferença explica por que o PIB brasileiro deu uma disparada e não o canadense. Passou o Canadá em dólares americanos por conta de uma vantagem de pelo menos, só contando 2023, de 7% de valorização e desvalorização das duas moedas a favor do Brasil, além dessa pequena diferença de crescimento econômico. Quanto à Rússia, a situação é mais grave. O país está em guerra com a Ucrânia, está se depauperando econômica e militarmente, então está pagando muito mais do que imaginava. E somente até agosto, a desvalorização do rublo frente ao dólar superou a casa dos 30%. Então, é uma distorção monetária. Essa ascensão do Brasil foi por motivos de cotação cambial, não de desenvolvimento. Vamos ter isso muito claro, gente. Não vão cair em propaganda enganosa. Isso é fato e já vou ficar por aqui, porque eu não sei se tem mais alguma coisa a dizer em relação a isso. Só prestem muita, mas muita atenção na informação que vocês recebem, mesmo da imprensa qualificada, porque ela pode conter vícios. O Brasil, ele não está prosperando mais agora. Ele está, inclusive, em fase de estagnação e possivelmente uma recessão para 2024. A propaganda feita a partir da notícia dos dados do FMI é meramente contábil, é meramente ajuste de cotação entre moedas e nada mais. Isso no nosso âmbito interno não significa muito não, gente. Por hoje era isso, então espero que vocês tenham gostado do vídeo e se gostaram não esqueçam do like, do compartilhamento e a quem está assistindo Fora de Curva pela primeira vez eu faço meu convite para inscrição no canal. Um forte abraço a cada um de vocês, até breve, tchau pessoal!